Olá, bem-vindo ao Tudo é Economia. No país do respeitinho, Mário Ferreira entrou de rompante. Aos 16 anos, zarpou para Londres, com 50 libras no bolso e o bilhete de regresso. Mas não foi preciso voltar. Aos 18 já era gerente de um restaurante em Londres, o Horse's Mouth, e a partir daí a vida correu-lhe sempre a galope. Começou a trabalhar nos cruzeiros, enjoou até ficar verde, mas só nos primeiros 2 dias. E o resto é história. Ganhou muito dinheiro. Teve um Ferrari, lançou a Douro Azul e tem hoje 15 barcos a navegar no Rio Douro e 3 hotéis de luxo quase a abrir portas. Hoje, quanto vale o seu negócio? Bem, isso é uma pergunta de surpresa. Quanto é que vale o meu negócio? Olha, se for a ver pelo número de horas que eu trabalho, pelas centenas de funcionários que eu tenho e do conjunto de unidades que temos, para além destes 15 navios que aqui falou no Douro, umas várias dezenas à volta do mundo, temos no Danúbio, temos no Reno, temos no Sena, temos no Yangtze, temos no Volga, a contar por aí de certeza, e pelas 14 horas que trabalho diariamente, tudo isso somado de certeza que deve ter muito valor. Mas esse sim é o valor... Coloque-lhe um número redondinho aqui. Não tenho ideia absolutamente nenhuma, nem é uma preocupação. O meu dia-a-dia de trabalho não é estilo tio Patinhas, em que eu esteja preocupado em ter ali um saco de moedas. É sim poder ter um desafio, como aqueles que aqui falou, por exemplo, os hotéis, construir navios, ter desafios, poder estar envolvido nesses desafios em termos de construção e de viabilidade e depois da sua rentabilidade futura. Isso sim é aquilo que me dá a satisfação e essa é a minha riqueza. O Mário no dia-a-dia. Já está na fase de falar assim, mas o empreendedor tem sempre o olho, evidentemente, na rentabilidade do seu negócio. Obviamente, isso a rentabilidade é uma coisa. E o investimento que fez para chegar aqui, quanto é que investiu até agora? Para as pessoas terem uma noção, porque muitas vezes identificam-no como um empreendedor que tinha aquela ideia de fazer a viagem no espaço e mais algumas coisas que têm peso, mas que não chegam para refletir, de facto, o investimento que não, fez. E ainda bem que toca nesse ponto, porque, por exemplo, para lhe dar uma ideia, sem falar na parte da construção civil e dos outros negócios que possa ter, sejam eles imobiliários ou até na área da construção, porque às vezes esses números alteram um bocado, só em navios, em termos de construção naval, é bom que se perceba que a Douro Azul é o armador que mais construção naval encomendou em Portugal, perto de 200 milhões de euros de encomendas de navios. Desde quando? Construídos em Portugal desde 2003. Os primeiros a saíram os primeiros 2 ainda dos antigos estaleiros de Viana do Castelo em 2004 e com grande sucesso, ainda hoje são os navios muito capazes e muito bem construídos. E, portanto, esse investimento nos navios é uma peça central de tudo isto. Mas tem também, como eu disse há pouco, os 3 hotéis que estão, um deles, penso eu, mais próximo de ser inaugurado. Sim, nós temos o monumental Palace Hotel na Avenida dos Aliados, que está em fase de conclusão. Esperemos que a Soares da Costa nos entregue, conforme está prometido, já com bastante atraso, fruto daquilo que tem acontecido, infelizmente. Aquela empresa já vai em 6 meses, fruto dos problemas que aquela empresa tem tido, mas o que está a fazer, está a fazer muito bem. Os problemas, está a dizer, a empresa teve um período de com problemas financeiros. Soares da Costa está a tentar dar a volta ao sul, nós estamos a ajudar, estamos a fazer tudo por tudo para salvar uma marca daquelas centenárias. Eu tive muito prazer em ter conhecido o Sr. Laurindo Costa, um homem com muito valor, e a mim gostava-me imenso ver uma marca daquelas lá do Norte, com tanta credibilidade, até além fronteiras, desaparecer. Estamos a tentar a colaborar e a ajudá-los e pronto, esperemos que em novembro, conforme está prometido, esta nova administração, entrega o hotel. E depois tem mais dois. Temos mais 2, um que será o Hotel do Cais em Gaia, que iniciaremos as obras a muito curto prazo, e outro que está em fase de licenciamento, já vai no 5º projeto de ajustes. Não nos entendemos definitivamente ainda com a cultura, mas está quase, há boa vontade. A cultura quer dizer com o Instituto que gera sim, há sempre critérios estéticos, mais aqui, janela da colar mais pequena. Está quase, estamos em fase de negociação até chegarmos a que todas as partes sejam satisfeitas com o que lá estamos a Então deixe-me fazer aqui um salto, um regresso ao passado. Back in time. Exatamente. Voltar atrás para percebermos como é que se chegou aqui. Na verdade, saiu de casa muito cedo. Eu não sei, isso é mesmo assim ou é daquelas histórias que se contam para fazer abrilhantar o percurso? Não, é mesmo assim. Saiu de casa aos 16 anos. Se quiser, até lhe posso explicar, obviamente, foi até mais cedo.
aqueles 16 anos foi de forma definitiva. Foi para Londres. Foi para Londres de forma definitiva, mas como tinha muito boas notas no liceu, nas férias grandes, eu pedi ao meu pai se ele não se importava de me ajudar a deixar-me ir para um summer camp, para um campo de férias, onde eu pudesse melhorar o meu inglês, e eram os campos de férias em que se podia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eram aqueles campos de férias, se quisesse trabalhar 1 hora por dia ou 2, trabalhava consoante o que quisesse. Era a apanha de morangos. E eu fui com 14 e com 15 anos. Nessas 2 férias, passei lá 2 meses e tal e voltava para estudar. Depois da terceira vez, aos 16 anos, quando eu disse ao meu pai que queria ir, ele disse, bem, agora já não te deixo ir. Mas com 16 anos estava em que ano? No 11º, tinha acabado o 11º e ele percebeu que se eu fosse naquele ano já não voltava. Então não me deixou. Mas como os meus pais estavam separados já há bastantes anos, eu fui falar com a minha mãe lá me emprestou 50 libras e o bilhete de autocarro, ainda não era de avião como hoje, ainda não havia a Ryanair, não é? Nem a EasyJet, e eu fiz Porto-Paris, em Paris trocava-se de autocarro, apanhava-se outro autocarro para fazer o ferry e cheguei a Londres. E não conhecia ninguém? Tinha lá um amigo meu do Summer Camp que tinha lá ficado no ano anterior e que também tinha 17 anos. Eu fiquei com ele 2 noites, ele depois apresentou-me lá um senhor que alugava uns apartamentos, uns studio apartments, lá na rua perto dele, e na primeira entrevista que eu fui, eu arranjei trabalho em 48 horas em Londres. Foi logo comecei a trabalhar, procurou emprego logo, e depois começava, quando tinha aulas de manhã, trabalhava da parte do turno da tarde, e quando tinha à tarde, trabalhava no turno da manhã e ia fazendo assim. E não pedia dinheiro aos seus pais nessa altura? Nunca mais, desde os 16 anos que fiquei totalmente autossuficiente. Mário Ferreira, isto não é mito mesmo, é mesmo assim? É mesmo assim e mais. E depois aos 18 ajudei os meus irmãos. Depois aos 18 anos, os meus 2 irmãos mais novos, eu tinha 18, um tinha 16, outro tinha 14, por isso o outro com 16 também foi para lá, fez os mesmos passos, e o outro depois quando tinha 16 também quis ir para a nossa beira e ficámos lá os 3 em Londres, e ao fim e ao cabo depois é que acabei por criar até sair de lá. Eu vivi 5 anos em Londres, depois é que fui para os navios. Antes de ir para os navios, geriu um restaurante? Foi e desse restaurante eu estava a trabalhar fora de Londres, num restaurante muito agradável, que eu gostava muito de lá trabalhar. Os funcionários, veja, hoje ainda são os mesmos. Eu vou lá, ainda são os mesmos. Tem muita piada. Já estão a ficar com alguma idade, como eu, mas éramos uns jovens, tínhamos todos menos 20 anos. Eu ainda não tinha 20 anos na altura. Então, eu trabalhei lá nesse até aos 18. Aos 18 anos, o meu irmão já estava a trabalhar, tinha acabado de o colocar num restaurante em Londres, no Horse's Mouth, que pertencia a um italiano casado com uma jornalista inglesa que trabalhava no Times, muito simpáticos. E o gerente desse restaurante teve uma discussão lá com o dono e foi-se embora. E estava a colocar um anúncio. E o meu irmão disse assim, olha, Nino Martínez, ainda me lembro o nome dele. Está a ver? Não há mito que eu me lembro do nome dos intervenientes. Nós vamos verificar isto tudo. À vontade. E então o Nino Martínez, de Taormina, era onde ele era, o Nino Martínez, e ele disse, olha, o meu irmão fala muito bem inglês, fala várias línguas, ele era capaz de levar este restaurante para a frente. Ele disse, então ele que venha cá, eu faço-lhe uma entrevista. Eu tinha 18 anos e fui lá à entrevista. Eu acho que ele foi sumido e quis poupar no anúncio e disse, não perco nada em fazer uma entrevista gratuita. Então eu fui lá e ele disse, olha, fazemos aqui uma prova. E como eu ia de férias, eu tinha férias, e em vez de ir de férias arrisquei 2 semanas e ir para lá trabalhar gratuitamente para ver se ele gostava ou não. E o que é que percebi é que foi que a partir daí fiquei sem férias, comecei a trabalhar, tomei conta do restaurante, e ele costumava aparecer lá todos os dias, depois começou a aparecer dia sim, dia não, depois uma vez por semana, uma vez por mês, até que chegou ao ponto... Até era o Mário que trabalhava e fazia mais aparecia, eu fechava tudo, fechava as coisas, punha o dinheiro no cofre, de manhã vinha a secretária, levava para a contabilidade, tudo, e funcionou assim até eu lhe dizer que ia embarcar à volta do mundo. E foi essa decisão que também tomou repentinamente? Não foi assim tão repentinamente, ainda tive lá 2 anos, ainda foi bastante, e ele teve uma saída bastante interessante, lembro-me como se fosse hoje, quando ele disse que ia embora, ele disse, ainda bem que temos que falar e que eu vim cá para falar contigo, porque o que te queria dizer é que te queria oferecer 50% da sociedade deste restaurante, gratuitamente, ele ofereceu-me 50% da sociedade. Porquê é que não aceitou?
Porque eu disse, porque tinhas que me oferecer há um mês atrás, eu tinha... Qual era a diferença? Porque eu já tinha aceitado, já tinha passado a entrevista, já tinha o contrato assinado para embarcar e eu sou muito determinado nos passos que dou na minha vida. Já tinha decidido embarcar em Reykjavik no dia 15 de agosto e assim foi. E essa coisa dos barcos também já estava mais ou menos na sua Eu cabeça. sempre tive essa vontade, porque eu vivia em Leça da Palmeira, o meu pai trabalhou a vida toda no Porto de Leixões, eu ia ter com ele, eu visitava muito no Porto de Leixões, sempre gostei, e o meu pai levava-me a visitar. Era normal, quem vivia perto das zonas portuárias, quando a caravela Sagres vinha a Leixões, os antigos submarinos, o Dia da Marinha, Portanto, com os o Mário navios de via guerra, essas- eu via, sempre gostei imenso dos navios, até porque na nossa família não havia tradição nenhuma em termos náuticos, nem de pesca, nem nada. E eu sempre tive aquela sensação e vontade de embarcar. E quando foi para o cruzeiro, foi fazer o quê? Foi trabalhar essa altura para o Trabalhei- nightclub do... Comecei como empregado de mesa uns meses, depois barman e depois, passado um ano, fiquei a tomar uma coisa que se chamava Viking Lounge, que era o nightclub do navio. Mas o nightclub do navio, que é, trabalha a partir das 10 da noite, tínhamos uns músicos italianos a tocar e tinha 2 bartenders, o que é que acontece? E um pianista. Para clientes com mais de 60 anos, está a ver o nightlife que aquilo tinha. Porquê é que eu quis ir trabalhar para ali? Porque eu tinha o dia todo livre para poder ver o mundo. E então, nós dávamos a volta ao mundo, a primeira circunnavegação do mundo, eu tinha 20 anos, e eu, o que é que eu queria? Queria ter tempo durante o dia de poder visitar os locais. E em muitos casos, o navio atracava, imagina, para ver as pirâmides. Era preciso ir de autocarro imensas horas, 4 horas para um lado, 4 horas para vir. E aquilo Então, permitia-lhe ter esse... permitia-me porque eu durante o dia alistava-me para dar apoio de acompanhamento aos tours dos clientes. Então aproveitava o tour também gratuitamente e não pagavam. Para eu ir visitar as coisas todas e eu via os guias a fazer, por isso tive a oportunidade de visitar o mundo todo. Foi visitando o mundo. Mas uma das coisas que estou a reparar nesta conversa inicial que estamos a ter é que não tem falado muito de dinheiro. Houve agora algumas referências. Mas a verdade é que foi preciso acumular algum para depois regressar a Portugal poucos anos depois, quando tinha 24? Tinha, em 92. Em 92. E era preciso ter capacidade Tinha um pé financeira de para abrir meia um restaurante. porque era relativamente fácil, porque no navio, quem não tivesse vícios não tinha maneira de gastar dinheiro. Eu trabalhava, o meu recorde foram 14 meses, 7 dias por semana, sem um único dia de folga. 14 meses. Os contratos eram de 6 meses a trabalhar, 2 em casa. Quanto é que ganhava na altura? Na altura de base ganhava $1000, que na altura o dólar ainda era dinheiro, só que depois em gorjetas eu chegava a tirar $3000. Eu tinha o meu recorde foram $7000 no mês. Normalmente no mês de dezembro batíamos os recordes todos. E, portanto, ninguém queria trabalhar em dezembro. E o Mário trabalhava fast forward, abriu o restaurante e a certa altura comprou o primeiro navio. O primeiro navio, pequenininho, era aqui uma coisa de Transtejo, muito baratinho, muito maneirinho. Na altura o investimento total não chegaram a 490 mil euros, ainda eram em contos, ainda não havia euros. 100 mil contos, portanto. E o primeiro ano correu logo muito bem, no segundo ano consegui fazer um financiamento para comprar um segundo também um bocadinho maior e depois, em 1996, comprei o primeiro navio-hotel, o mais pequenino de todos, que ainda o temos hoje, o Alto Douro, e fizemos um navio-hotel, transformámo-lo num navio-hotel de luxo e a partir daí entramos num novo segmento. E como é que teve essa ideia de explorar os navios hotéis no Douro? Foi uma coisa que tinha visto fora? Não, era uma coisa natural. Lembro que eu andei 5 anos à volta do mundo a trabalhar em navios hotel, que eram paquetes. Mas neste caso aqui tinha uma diferença que era no Rio. Sim, mas a grande diferença e o que marca a diferença em termos turísticos e aquilo que nós trouxemos para o Douro, até para o norte do país, e na altura até relativamente revolucionário para Portugal, era nós afirmarmos sem medo que queríamos projetar aquele local, aquele tipo de serviço e aquele negócio para o estrangeiro e para clientes estrangeiros. Quando eu dizia que iria trazer para o Douro americanos
como sendo a nacionalidade mais importante e a nossa maior aposta, pensavam que eu era Sim, louco. os americanos não Porque são... não vinham para Portugal. Muito poucos. E sempre, desde 25 anos atrás, que os americanos são a nossa primeira nacionalidade estrangeira. Ainda hoje são? Ainda hoje são. A seguir são os ingleses, depois são os alemães. Por isso, nós sempre apostámos naquele mercado por uma razão muito simples, porque no mundo, metade do mercado de cruzeiros, seja ele de rio, de mar, é americanos. E o resto do mundo é outra metade. Por isso está a ver a dimensão e em termos de valor de pagamento, são eles que estão dispostos a pagar os maiores room nights. Uma das críticas que se faz ao turismo português, que tem tido uma evolução positiva nos últimos anos, é o facto de cobrar ainda preços por noite muito baixos. No caso dos seus hotéis navio, como é que estamos de preço? Isso nunca começou logo, senão não podemos ter crescido, porque este crescimento quase que até mesmo exponencial da Douro Azul deve-se a um rollover de proveitos em que nós vamos multiplicando e alavancando com empréstimos bancários e, felizmente, ao contrário, que muitas vezes ouço dizer que a banca portuguesa não empresta, nós não podemos queixar disso, mesmo durante os anos de crise as coisas funcionaram sempre muito bem, mas para quem tem boas contas, para quem tem contas auditadas, tudo muito transparente e aberto. Que houve uma vez um problema qualquer com um dos bancos que lhe estava a subir os juros e... Sim, isso houve, isso saiu nos jornais. Cortar. Mas aí não foi uma relação do banco contra uma determinada empresa, foi, e veio-se provar, que afinal o banco estava mais aflito que a empresa. Era o BES? Por isso, na altura era o BES, em que foi aumentando os spreads. Então, eu nunca gostei de fazer financiamentos de curto prazo. Todo o plano é bem estudado, é bem delineado, é bem preparado, médio e longo prazo. O que é médio e longo prazo? Estamos a 8 falar a 10 anos, 8 a 2 anos, sempre. Os financiamentos que fazemos ainda hoje é sempre 8 a 10 anos, nunca menos, para amortizar o navio. E o que acontece é que a taxa e o spread... Ele é amortizado, desculpe interrompê-lo, ele é amortizado em 10 anos, o navio? Sim. Sim. Isso é o plano que temos. Poderia até amortizar em menos, mas para poder ter cash flow sobrante para poder reinvestir, aligeiramos e fazemos com que este plano fique relativamente ligeiro. E por isso é que podemos ultrapassar a crise e investir fortemente durante o período de crise. Mas estava a explicar, eles começaram a subir de um spread de 1,25, eu dei o primeiro alerta aos 4 e disse, quando vocês passarem os 4, eu vou financiar no outro lado, e assim foi. Eles chegaram a 4,75, uma coisa completamente louca de spread, e o que eu fiz, financiei-me no estrangeiro e saldei as contas cá, e eles até ficaram contentes. No Douro tem pelo menos 2 concorrentes, um australiano e um francês. Em termos de navios hotel, sim. E a concorrência não é suficiente para o assustar? Não, porque, vejam, no Rio Douro nós temos 210 km navegáveis até Espanha, até à fronteira com a Espanha e o cais de Vegaterra onde nós paramos. Em cada quilómetro, se fosse como no Nilo, teríamos que ter 210 navios hotel. No Nilo são 300 km navegáveis e existem 300 navios hotel. Um horror isso. É um horror. Mas veja, cá não existem sequer 30. Por isso está a ver, ainda temos muito espaço e muita margem. O que acontece é que temos a limitação das barragens. As barragens são o verdadeiro funil, o chamado bottleneck que existe na navegação do Rio Douro. São as barragens, porque um navio hotel a subir, toda a manobra demorará meia hora, a descer outra meia hora. Quer dizer, por cada hora, em cada barragem, podem passar 2 navios, um para baixo e um para cima. Por isso, o Douro está naturalmente limitado ao número de navios que possam passar nas eclusas. E depois, nos cruzeiros diários, não esquecer que existem dezenas de operadores e já há uma centena de navios diários, de cruzeiros diários no Douro. E aqui na zona do Tejo não é suficientemente interessante a paisagem? As nossas experiências no Tejo foram sempre más. E a última, que tivemos aqui 2 anos um teste, perdemos dinheiro os 2 anos. Perdemos dinheiro em 2015, perdemos dinheiro ano passado em 2016. O teste foi onde? Foi com o Trafaria Praia, com aquela embarcação muito interessante que esteve em Veneza. A embarcação é muito bonita, mas não é apropriada para ser um... Tinha sido preparada pela Joana Vasconcelos. Sim, é uma obra de arte da Joana, aliás. Foi à Bienal de Veneza. Foi à Bienal de Veneza, estivemos. Para além disso, foi uma obra muito arrojada, porque ela foi uma obra viva,
a funcionar durante 6 meses na Lagoa de Veneza, Mas é no meio daquelas gôndolas todas, Ainda assim operado por nós. Ainda assim é uma operação diferente das que tem no Douro. Aqui Sim, no Tejo nunca decidiu fazer uma coisa com a Mas mesma não é dimensão. viável, não é viável. Não tem o mesmo encanto. Não, é muito difícil porque os passageiros ou os turistas que vêm a Lisboa têm tantas alternativas. Têm todos os monumentos de Lisboa, têm muitos museus, têm muito com que se entreter, têm toda a riqueza arquitetónica para visitar. Depois tem logo aqui ao lado Sintra, depois tem mais museus, depois tem mais parques. Depois não há tempo para andar a passear 1 hora ou 2 no Tejo. Alguns fazem, mas não tem o mesmo encanto que tem as margens fechadas do Douro, porque aqui as margens são muito mais afastadas e não há um atrativo suficiente no nosso entender, e das tentativas, se calhar mal, se calhar a culpa é nossa, não tivemos assim grande sucesso Em fazer. O marketing é uma das alavancas que mais usa para promover os seus negócios, para conseguir cobrar preços mais elevados. É conhecido como um empreendedor que esteve ligado a um programa de televisão, mas também à tal tentativa que ainda não concretizada de ir ao espaço. Essa foi a primeira grande imagem de marca. Inspira-se muito nessa questão do no Richard Branson, nesse empreendedor. Era essa a imagem que queria seguir? Não, Elsa, eu não gosto de forçar as coisas. O que acontece é natural. A vontade de ir ao espaço existia mais há 14 anos atrás, quando se lançou a ideia. Quando se lançou a ideia. Continua a existir, mas eu já não vou para novo. Por isso começo cada vez mais a ficar preocupado com estes atrasos sucessivos. Em relação à imagem, são opções. O facto de ter uma vida relativamente exposta é muito bom, porque quando quero lançar algo, seja no Douro, ou criar uma atração nova, como por exemplo agora para o Tua, tenho alguma facilidade em comunicar. Mas ao mesmo tempo é um pau de dois bicos, porque acabo por estar exposto publicamente. Mas faz investimentos fortes e faz com que os acontecimentos tenham impacto. Convida cantores famosos, atrizes. É um formato bonitas. Diferente. Nós achamos Quanto é que investe numa coisa dessas? É mais fácil. Uma festa dessas que traz uma atriz, por exemplo, a Sharon Stone, alguém assim desse calibre, quanto é que se gasta numa operação? Uma mega festa dessas que nós fazemos é preferível. Veja, em Portugal e algumas empresas, não digo em todas, obviamente, mas algumas que eu conheço, preferem gastar devagarinho e fazer render. E eu aposto em juntar os ovos e fazer uma festa estrondosa que depois renda durante o ano todo, mas com eco internacional, porque nós vendemos 98% do nosso negócio a estrangeiros. Por isso, para estar a fazer uma festinha pequenina cá em Portugal, ou tentar fazer uns anúncios cá em Portugal, pouco adiantava ou nada. Para nós podermos ter um eco a nível internacional, precisamos trazer atrizes estrangeiras, cantores estrangeiros, convidados estrangeiros e fazer uma festa de nível internacional. Ponha lá um número nisso. Um número nisso são umas centenas de milhares de euros. Isso é muito vago. Pois é. Não vai dizer quanto é que... Não. Mas não tem nenhum peso na consciência quando faz isso? Não tem peso absolutamente nenhum. Eu não faço nada que não possa pagar e que só posso fazer algo que não afete, obviamente, as contas da empresa. Disse que os portugueses são apenas 2% dos clientes. Isso porquê? Por que razão é que isso acontece? Porque os preços cobrados são muito elevados, porque os portugueses não estão virados para esse tipo de É preciso viagem? também perceber o que é um preço elevado. A expectativa de preço é aquela que você cria. Se você cria uma expectativa muito alta e depois defrauda as expectativas, então o preço é alto e é caro. No nosso caso, nós somos conhecidos por value for money. É exatamente o oposto. Uma noite num navio hotel custa quanto? Depende. Um cliente americano pode pagar entre 350 a 700 euros noite. Um alemão paga 200, 250 noite. Pois isto também depende do serviço, depende dos menus, depende das bebidas que estão incluídas, depende do touring que está incluído. E isso é tudo conjunto, é um pacote. Isso é definido antecipadamente, muito antecipadamente, e com contratos de 5 a 7 anos. 5 a 7 anos. E faz isso com operadores americanos? Internacionais. Nós temos americanos, ingleses, alemães, austríacos, australianos. E o Mário suíços. visita esses mercados diretamente? Vai lá conhecer? Sim.
Vou lá e eles vêm cá. Olhando para o facto dos portugueses se promoverem pouco, é o que se costuma dizer, não apenas os produtos, mas também do ponto de vista turístico. Estão melhores as coisas, já estiveram bem piores. Estão francamente melhores? Muito melhores. Muitas das políticas que foram alteradas em termos de marketing e comunicação institucional do próprio país, especialmente através dos meios digitais, e uma das estratégias que foram lançadas há alguns anos em trazer jornalistas e convidar jornalistas estrangeiros, bloggers, a vir ver... Isso, o Mário também faz isso, traz os bloggers e essas pessoas. Também fazemos, mas Portugal começou a fazer isso também e muito bem. E é muito melhor do que ter uma campanha que eu achei completamente absurda, de ter portugueses famosos, ou na Alemanha, ou na Inglaterra, a dizer as nossas praias são as melhores. Eu, quando estava na Alemanha, em Berlim, gostava de ver um alemão conhecido a dizer eu fui a Portugal e as praias dos portugueses são as melhores. Agora, um português dizer as nossas praias são as melhores, eu nunca gostei, nunca achei que aquilo funcionasse e acho que não funcionou. Acha que não funcionou? Não, foi dinheiro deitado ao lixo. Destes hotéis que vai lançar agora, esse investimento, disse há pouco, rondava os... Eu, por acaso, não disse, mas eu vou dizer agora. Eu percebi. Nós estamos no investimento do Monumental, são à volta de 25 milhões. No de Gaia também são perto de 20 milhões. No Monumental temos o apoio do programa 2020. Programa 2020, ou seja, o dinheiro de Bruxelas que ajuda. Sim. Qual é a percentagem do apoio? São 40% de apoio reembolsável, dão-nos um financiamento até 40% do valor investido, a taxa zero, com um período de carência de 3 anos, um reembolso de 7 à taxa zero. Isso é um bom negócio. É um negócio perfeito, nós somos um bom utilizador desses fundos, temos uma taxa de concretização de 100%, por isso têm-nos emprestado umas dezenas de milhões e nós já devolvemos umas dezenas de milhões e por isso toda a gente fica satisfeita e Portugal desenvolve-se. Eu fiz esta pergunta de novo sobre os hotéis por uma razão, para tentar ligar a esta pergunta final a propósito destas notícias dos últimos dias sobre o furto de armamento militar que se deu em Portugal há poucos dias, que foi notícia e que ainda é notícia. Isto de alguma maneira preocupa para quem está a fazer investimentos tão fortes no investimento? É uma questão que preocupa? É óbvio que tem que preocupar todos os portugueses, mas pior que isso preocupa o mundo, não é? Porque isto é uma notícia internacional. Tudo que seja ligado, seja a terrorismo fundamentalista, seja... Estamos longe ainda disso, nessa altura. Sim, ou seja terrorismo, não, estou a dizer tudo que tem a ver com isso, ou tipo de terrorismo destes gangues internacionais, poder alimentá-los tão facilmente como é fazer um buraco numa rede, supostamente, se assim foi, não acredito, mas se assim foi, e que tem ali um supermercado de armas tão letais quanto estas, é muito preocupante. Isso pode ter um efeito na vinda de turistas nesta altura? Eu acho que já tem um efeito negativo a notícia em si. Esperemos, isolamos aqui na Madeira, que seja por aí que fique. Agora, só a ideia, só Portugal ser notícia por isto, já isso é muito mau, é muito negativo, porque os turistas que estão no estrangeiro, especialmente os americanos, como viu logo a Embaixada Americana, a primeira coisa que fez foi reforçar, dar logo um alerta de segurança. Esses alertas ficam registados e os americanos sabem logo que está. Cuidado, o que é que se passa em Portugal? Mesmo que não se passe nada, e esperemos que não se passe nada, e na pior das hipóteses, que já estejam longe e que vão para outro lado, para outros ambientes, essas armas. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo ao Tudo Eu que agradeço.